irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, se Deus permitir, né? Vamos concluir essa passagem pelo livro de Jonas. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a parar de fugir dele e fugir para perto dele. Jonas, capítulo 1. Hoje pela manhã nós demos continuidade àquilo que começamos ontem aqui. O título da nossa mensagem continuou o mesmo. E se nós desistíssemos hoje? E se nós tomássemos a mesma atitude de Jonas, de por algum motivo achar que a vontade de Deus está pesada demais, que a vontade de Deus não está nos agradando, e de maneira direta e voluntária começarmos a traçar os nossos caminhos para longe de Deus. Mais uma vez, nós paramos hoje no versículo 12, mas eu gostaria de ler o versículo 3 com vocês, se vocês me permitirem. Jonas 1, capítulo 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos o que muitas vezes nos impulsiona a essa atitude insana, a essa atitude louca de fugir da presença de Deus. Para nós, talvez, que muitas vezes não refletimos com a seriedade devida, esse seja um assunto desnecessário, que nada, se a gente quisesse fugir da presença do Senhor, nós não estaríamos aqui na igreja, será? Eu disse para os irmãos, já algumas vezes, ontem e hoje pela manhã, que fugir da presença do Senhor é algo interno, muito mais do que externo. É como um iceberg. A maior parte dele está submersa. Então nós começamos a fugir da presença do Senhor dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e somente depois é que tomamos determinadas atitudes que deixam isso de maneira mais clara. Mas a fuga, ela começa na nossa mente, no nosso coração, quando premeditamos isso. E eu gostaria de pensar com vocês alguns minutos o que nos impulsiona a fugir da presença do Senhor. E eu gostaria de pedir licença ao irmão José, que tem nos ensinado o Sermão do Monte. E eu quero ler com vocês, eu não vou estudar o Sermão do Monte, mas eu quero mostrar para vocês de maneira prática o que nos faz fugir da presença do Senhor. Jesus diz aqui no Sermão do Monte algumas coisas que muitas vezes nos fazem fugir do centro da vontade de Deus. A primeira delas está aqui no capítulo 5, no versículo de número 21. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Olhe, Jesus, ele muda conceitos. Muitas vezes nós temos alguns conceitos de igreja evangélica que nós adquirimos pela televisão. E eu quero te dizer de maneira muito direta que as igrejas evangélicas que estão na televisão, na sua totalidade, elas não pregam o evangelho como deveriam. Principalmente aquelas que têm mais tempo de televisão. Elas só fazem pedir dinheiro, para permanecerem na televisão pedindo dinheiro. O evangelho não tem nada a ver com pedir dinheiro, mas isso é outro assunto. Eu quero mostrar para vocês que Jesus, ele vem quebrar paradigmas. E aqui Jesus começa fazendo isso. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Que antigos? Os antigos professores de vocês, os fariseus, o sinédrio. Eles ensinaram você de uma forma, eles doutrinaram você, eles catequizaram você de uma forma. Eu, antes de ser cristão, eu fui catequizado no catolicismo. Eu tenho uma família, de raiz católica, que me colocou no colégio de freira, e todas
fiz o batismo católico quando eu era bebê ainda. Eu fiz a primeira Eucaristia. Eu fiz o que eles chamam de confirmação ou crisma. Tudo que mandava o protocolo eu fiz. Ouviste o que foi dito pelos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, perceba, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Aí a gente fica assim, quer dizer que eu não posso ficar com raiva da pessoa e encher ela de porrada? Não, não pode. Ó, pastor, mas e aí o negócio fica complicado. Aí ele falou, ninguém vai me respeitar. Porque a gente vive numa sociedade que o que vale é a violência. É quem tem a maior arma, é quem tem mais habilidade com os punhos, é aquele que tem a maior quantidade de músculos, que se impõe. Jesus diz, cuidado, não é esse o caminho. Depois, Jesus vai tocar na área da moralidade. De uma sociedade hipócrita que muitas vezes mantém casamentos somente de fachada. Eu conheço alguns. Pessoas que são casadas e sequer dormem no mesmo cômodo há anos. E aí Jesus vem aqui e diz, versículo 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Isso vale para homem também. A mulher que olhar para o homem com intenção impura, já adulterou. Olha que coisa. Por que você acha que a gente foge da presença de Deus? Aqui. Não, essa vida aí de ficar sozinho. Quantas vezes a gente já comentou sobre esse assunto aqui na igreja? De pessoas que dizem, pastor, aqui a congregação é pequena, eu nunca vou achar minha varoa e meu varão aqui, então eu vou visitar outras igrejas. Mas meu filho, essas igrejas que você está indo visitar são heréticas. Mas pastor, eu vou lá, conheço meu varão, minha varoa, depois eu trago para cá. Você acha que alguma coisa que começa errado pode terminar certo? Você acha que você pode plantar desobediência e colher bênção? Então Jesus está dizendo aqui, versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Mas como é que eu vou arrancar meu olho? Não, esse negócio está errado. É o meu olho. Meu irmão, a gente não está aguentando um cisco no olho que a gente fica incomodado. Se o olho ficar ressecado, a gente já fica incomodado, quer botar algum, como é o nome daquele colírio. Lança-o de ti. E olha, não é só arrancar, ela arrancar e lançar para longe. Pois convém que te perca um dos teus membros e não seja de todo o teu corpo lançado no inferno. Aí Jesus repete o mesmo princípio de novo. E se a tua mão direita te faz tropeçar? Jesus vai falar aqui de ver olhos, fazer mãos e andar pés. Três coisas que nos fazem tropeçar: olhar para onde não devia, fazer o que não devia e ir aonde não devíamos. E aí Jesus disse, se você estiver sujeito a essas três desobediências aqui, ou essas três formas de desobediência, é melhor cortar ela e jogar para bem longe de você. Aí a gente diz, não, eu não vou conseguir viver sem isso, eu prefiro ir para longe de Deus. Tem gente que é assim. Eu não vou conseguir viver longe da imoralidade, eu não vou conseguir viver longe da mentira, eu não vou conseguir viver a vida que Deus está querendo que eu viva, então eu prefiro ir para longe de Deus e começa aqui dentro. Só depois a gente externaliza isso. Percebe, irmãos? A gente olha para Jonas muitas vezes e a gente julga Jonas. Eu já fiz isso várias vezes. Que Jonas maluco! Como é que ele vai para longe da presença de Deus? Como é que ele faz esse tipo de coisa? Ele é profeta? Ele não sabe que Deus vai estar em todos os lugares? Irmãos, você e eu sabemos muito mais do que Jonas sabia, porque a gente tem o Novo Testamento, a gente tem a Bíblia toda ao nosso acesso fácil, os 66 livros da Bíblia, e a gente desobedece a Deus mais do que Jonas. Percebe como é fácil
fácil ir para longe de Deus. E aí Jesus vai tocar num ponto que é mais difícil ainda. O irmão Paulinho falou sobre isso no louvor. Ouvi, versículo 38, ainda estamos no capítulo 5 de Mateus. E eu creio que tem muita gente aqui que já se viu em Tarsis. Já está em Tarsis. E agora eu tenho que voltar. Salve. Eu tenho que voltar. Eu já tô em Tarsis. Tarsis é a cidade que Jonas se propôs fugir, mas graças a Deus ele não conseguiu chegar lá. Mas tem gente que já chegou. E agora vai ter que voltar, vai ter que pegar o navio de volta. Eita Deus! Versículo número 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É claro, pastor, fulano fez isso comigo. É dando morais em cima dele. Pastor, fulano fez isso comigo. Eu vou entrar na justiça. O pessoal aqui tem feito isso e isso. Eu vou fazer aquilo. A gente tem as mesmas vontades, irmãos. Ontem, lá no meu prédio, ficaram jovens. Eu moro no primeiro andar, então o que o pessoal faz no térreo, no playground, faz como se estivesse na minha casa. O pessoal ficou bebendo e fazendo, e falando bobagens até 4 horas da manhã. Qual era a minha vontade? Eu já fiz muito isso antes de ser crente. Se eu não fosse crente, meu filho, aquela festa não tinha nem começado. Um dos porteiros uma vez deu esse testemunho para uma pessoa que estava lá no prédio. Rapaz, você não conhecia esse jovem aqui antes de se converter. Olhe para que ele continue convertido. Mas a grande questão, irmãos, e uma das coisas que eu já percebi é que esses jovens arruaceiros, eles já são outros. Eu moro nesse prédio há 10 anos, há mais de 10 anos, há 12 anos. Já trocou a safra de arruaceiros. Os arruaceiros de antes já saíram. Agora tem uma safra nova. E o que é mais triste, os pais não fazem nada. Esses jovens bebem, começam a beber com 16, 17 anos, muitas vezes incentivados pelos seus próprios pais. Agora, se você botar uma música evangélica no prédio, não pode. Liberdade de religião. Então aqui ele diz, apesar disso, a gente não tem que viver olho por olho, dente por dente. E aí? Aí, meu filho, eu tenho que orar. Senhor, limpa o meu coração. E limpa, Senhor. Passa, meu Senhor, uma bucha aqui, Pai, que o negócio impregnou. Joga água sanitária, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ô, Pai, brilux, o que for que seja, um vênice, porque eu acho que manchou. Amém. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não, Senhor, aí não. Não, eu sou justiceiro de Jeová. Você percebeu por que a gente vai para a luz de Deus, irmão? Está aqui. Eu digo, não resista ao perverso, mas aquele que te ferir a face direita, pastor, não continue. Senão eu fujo. Eu já estou quase pagando o bilhete para Tarsis. Não continue, pastor. Mas qualquer que te ferir a face direita, volte ali também a outra. Era isso que Jesus estava falando para Jonas. Os assírios eram inimigos históricos dos israelitas, que era o povo de Jonas. Jonas vivia ainda no reino de Israel, que não tinha sido destruído. Por isso que o livro de Jonas é datado do século 8 a.C. Nós sabemos que a destruição veio inclusive por esse povo, viu? Pelos assírios. No ano de 722 antes de Cristo, mas 100 anos depois, por volta do ano de 614, Deus mandou um povo mais poderoso e destruiu os assírios, como ele havia dito, se eu não me engano, no livro de Naum. Então perceba, irmãos. Bateu na face direita, e aí? Aí, varão, você desvia e joga um cruzado. Não! Não é assim não. Mas pastor, aí o pessoal vai fazer a gente de palhaço. Meu filho, e Deus existe? Existe Deus? Como é que está escrito lá em Hebreus 11? É necessário que eu acredite que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Quem aqui gosta de desenho bíblico?
bíblico. Eu acho que só eu e Laila, né? Olha, chorando, tá vendo aí, ó? O pessoal aí, os adultos também levantaram alguns. Eu gosto de desenho bíblico. Tem um desenho bíblico que é engraçado, é um bem antigo, de Noé. Botaram Noé com os olhos. Um olho era pro lado, outro era pro outro. Mas nesse desenho bíblico fala de uma realidade que muitas vezes na Bíblia não fica explícita, mas dá pra gente tirar isso do que a gente estuda, como Noé foi motivo de chacota na sua geração. Noé chega e diz: Deus vai destruir o mundo por um dilúvio. O que o povo fez? Vire agora para alguém e diga: olha, Jesus está voltando e ele vai destruir o mundo inteiro. Meu filho, se você falar isso para um evangélico, é capaz dele dar uma risada na sua cara. Porque muitos evangélicos hoje aderiram à teologia liberal, que não acreditam na Bíblia, ou pelo menos só acreditam numa parte dela. Tem muito evangélico que não acredita que a terra vai ser destruída. Por exemplo, eles não são evangélicos, né? São uma seita. Mas os testemunhos de Jeová, eles não acreditam. Eles acham que eles vão ficar aqui na terra. E só os 144 mil é que vão subir. E aí ele diz aqui: e se bater na sua face direita, volta ele também a outra. E é o que demandar contigo e tirar a túnica, deixa também levar a capa. Ó, tomou o celular, não se esqueça. Irmão, o fone, o carregador. Amém? Amém, Mateus? Amém. Pastor, vamos orar. Que aí, aqui não está falando de celular. Aqui está falando de capa e túnica. E se alguém te obrigar a andar uma milha? Esse era um problema que os judeus tinham com os romanos. Por isso que a gente tem que entender o que está sendo escrito aqui. Vocês sabem que na época de Jesus, quem é que mandava no mundo? O Império Romano. E mandou por muito tempo. Então existia uma lei que os romanos tinham direito de mandar qualquer pessoa, um soldado romano tinha direito de mandar qualquer pessoa carregar uma carga por uma milha. Por que você acha que Simão Cirineu carregou a cruz de Jesus? O soldado não pediu, ele mandou. Tinha uma milha dá mais ou menos 1,6 quilômetros. E aqui ele diz: e se te obrigar a caminhar uma milha? Obrigar, porque era isso que o soldado romano fazia. Tinha um peso ali a ser carregado, ele diz: ô fulano, judeu aí, carrega aqui para mim. Você podia estar fazendo o que você for quisesse. Você tinha que obedecer. Ele era o soldado romano, ele que mandava. Aí Jesus diz, e por isso os judeus muitas vezes se revoltavam, se sentiam humilhados. E aí Jesus diz: vai com ele duas. Ô Jesus, já não basta. Jesus podia dizer: olha, se ele mandar caminhar uma milha, caminhe, sem resmungar. Se Jesus dissesse isso, né? Mas ele ainda diz mais: caminhe duas. Percebeu por que a gente dá muito de Jonas? Tem muita gente que diz: rapaz, eu por muito menos de Jonas eu já tinha fugido. Já estou vivendo totalmente dentro daquele barco. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Olha que coisa. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É verdade. Eu por mim botava uma bomba não sei aonde. Eu pegava fulano. Fulano de tal não merece viver. Por exemplo, irmãos, vou falar uma coisa dura que um monte de gente aqui vai se escandalizar. É o meu papel. O estuprador daquela menina de 10 anos de idade. Eu tenho uma filha, inclusive, com essa idade. E aí? E se ele se convertesse de verdade? Você acha que ele ia para onde? E as pessoas que ficam com raiva dele e querem que ele vá para o inferno, vão para onde? Elas que vão para o inferno. Pastor, o senhor está dividindo, o senhor está defendendo esse tipo de gente? Não, eu estou dizendo que a gente é igual a ele. Você é que acha que o pecado dele é pior, mas para Deus todo pecado é pecado. Quem divide essa questão de pecado é a nossa sociedade.
a gente olha o estupro de maneira correta. A gente olha o estupro como um ato de violência, e de fato é. Mas nas sociedades antigas era a coisa mais normal do mundo. Principalmente quando um povo dominava os outros. Estuprava todo mundo, inclusive as crianças. Matavam as grávidas, faziam atrocidades incontáveis nesse período aqui da Bíblia, meu irmão. Você já estudou um pouquinho da história da humanidade para você ver? Pare de ter a sua cabeça feita por essa mídia e comece a pensar biblicamente. A nossa função não é julgar o comportamento das pessoas, mas pregar o evangelho para elas de maneira correta, cristocêntrica, avisando: arrependam-se. Você chega para uma pessoa que cometeu essa atrocidade e diz: arrependa-se. A pessoa entende, tá bom. Mas aí você chega para a família da criança que está morrendo de raiva, para esses milhões de pessoas que tiveram acesso a essa notícia, que estão morrendo de raiva, e diz: arrependam-se. E eles vão dizer: de quê? Eu estou para me arrepender, não fiz nada de errado. Não, você está cheio de raiva no seu coração. Percebeu por que a gente foge da presença de Deus? Muitos aqui estão fugindo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai. E aqui o amai não é nem o amor amizade, é o amor sacrificial que Jesus vem para ensinar ao mundo por meio do seu próprio exemplo. E orai pelos que vos perseguem. Qual foi a última vez que você orou pelos que vos perseguem? Qual foi a última vez? A gente chega aqui e tem um monte de gente que ora a gente com cara de feia. Pelo menos pra mim. Eu acho que é porque eu sou pastor, né? A culpa é sempre minha. Eu tenho que orar por essas pessoas. Tem um monte de familiares de vocês que ficaram com raiva de mim porque durante o período de pandemia a igreja ficou aberta e vocês vieram. Que nada, aquele pastor maluco, rapaz, ele devia ter fechado a porta da igreja, porque ele é um doido. Eu tenho que perdoar essas pessoas e orar por elas. E aí? Como é que vai ser? Vai fugir para Tarsis ou vai pregar o evangelho como Jesus mandou você pregar? A toda a criatura, inclusive aqueles que te odeiam. Por que você acha que os apóstolos morreram martirizados? Porque eles pregaram o evangelho para as pessoas que odiaram eles. E odiaram o que eles tinham a dizer. Aí foram lá e mataram eles. Então ele diz aqui: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Tem um monte de gente que diz: eu sou filho de Deus, fugindo dele. Eu já vi gente que diz que foge de um pai que é ruim, mas fugir de um pai como Deus, que é bom. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons. Ele sabe qual é o comportamento de cada um e Ele vai julgar. E vi chuva sobre justos e injustos. Às vezes a gente fica: Deus, por que o Senhor não faz determinadas coisas em relação a isso ou aquilo? Porque ainda não é o tempo. Vocês aqui, vocês se lembram do passado de vocês? Quem vocês eram antes de Jesus salvar vocês? É como disse uma pessoa, né? Perguntaram para ela: e aí, como foi que você achou Jesus? Aí ele disse: eu nunca achei Jesus. Foi ele que me achou. O perdido da história era eu, não ele. Quando Jesus te achou na lama, você era um brinquedo na mão de Satanás. E Jesus te libertou. E essas pessoas que estão sendo hoje brinquedos na mão de Satanás, a gente vai ficar com raiva delas? Não. Ou com misericórdia? Por isso que Jesus manda Jonas pregar para Nínive. Pregar para os seus inimigos.
para aqueles que perseguiam, sempre perseguiram o povo de Israel. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Você sabia que a maioria das pessoas saem da igreja por esse motivo? Por problemas pessoais? Você sabia disso? Você com certeza deve conhecer muitas pessoas que já pularam de 2, 3, 4 igrejas diferentes por problemas pessoais. Eu fazia parte do ministério de louvor, e aí teve lá uma confusão, e aí eu preferi sair da igreja para não ter problema. Eu fazia parte do ministério de dança, que nem existe, aí teve um problema lá, e aí eu saí. Eu fazia parte do ministério tal, mas aí eu tive uma confusão lá, um desentendimento, e eu preferi sair. Gente, como é que é isso? Como é que a gente faz assim? A gente tem que amar o inimigo. Imagine se um irmão falhou com a gente. O que é que a gente tem que fazer? Porque se amardes os que os amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? Olha, ele está dizendo aqueles que vocês dizem que são pecadores, que estão longe da presença de Deus, eles agem como vocês estão dizendo. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí eu vou dizer aqui, sabe o que é que o pessoal, principalmente depois que inventaram Facebook e Instagram, ninguém faz mais uma, entre aspas, boa ação sem tirar foto. Eu distribuindo comida aos necessitados de noite. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Você está fazendo bem? Você não está fazendo mais do que sua obrigação, porque está fazendo propaganda. E é mais engraçado quando que a pessoa só quer fazer o bem com o dinheiro dos outros. Irmãos, eu estou fazendo uma obra de visitar os carentes, dar comida, roupa. E aí, quantos de vocês podem ajudar a gente? Gente, a obra não é sua? Por que você está pedindo ajuda? Nós aqui na igreja somos totalmente contra qualquer tipo de pedido. Por isso, se qualquer pessoa pedir qualquer coisa para vocês, no meu nome, pastor Nizam, ou no nome da comunidade cristã Vida Eterna, é fraude. A gente não autoriza. Todos sabem o direcionamento que a gente tem aqui. Qual é? Tem uma necessidade, faz o quê? Orar. Faz o quê? Orar. Faz o quê? Orar. 3 vezes só para ter certeza, orar. E se Deus não enviar, é porque não era necessidade. Era futilidade. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Eu não passei fazer propaganda. Uma vez eu vi uma palestra de uma pessoa que é o bambambam do marketing mundial. Sabe o que foi que ele disse? Esforce, faça o melhor que você puder daquilo que você tem na sua mente, ou seja, dedique-se ao máximo ao trabalho que você se propôs fazer e depois faça propaganda disso. É assim que o mundo pensa. Por exemplo, a gente tem esses exemplos assim muito fáceis de se ver. Você sabia que existem prefeituras e governos que gastam mais com a publicidade do que com a obra? Por exemplo, o fulano de tal faz uma ponte. A ponte custou 2 milhões, ele gastou 10 milhões só de propaganda para dizer que fez a ponte. Porque, como já diziam os ímpios, a propaganda é a alma do negócio, não. Esse pastor de vocês nem faz propaganda. Como é que vai crescer a igreja? A gente não quer que a igreja cresça, não. A gente quer que Cristo seja conhecido. Amém. Quem traz as pessoas para a igreja é Ele, não nós. A gente prega o evangelho, a gente convida as pessoas, mas elas só virão se Ele quiser. Quando, pois, deres esmola, tem gente que nem dá. E entenda, irmãos, esmola aqui na Bíblia é totalmente diferente do que você pensa.
A gente tem uma ideia de que dar esmola é tirar um trocado e dar para alguém, né? Esmola, principalmente no nosso contexto, né? Que vivemos em um país onde tem várias pessoas que a gente classifica, né, como pedintes, tendem a ficar nas sinaleiras, em determinados locais de grande circulação, pedindo, me ajude, eu quero comprar um leite. Agora o pessoal tá eu acho que por causa da pandemia não tá podendo mais pedir, né? Aí eles fazem um letreirozinho, você já viu? Estou passando fome. É mentira, irmão, eles têm um monte de lugar que comer, eu conheço essas pessoas. A gente que administra, né, uma casa de apoio cristão há 8 anos, a gente sabe como é que esses moradores de ruas agem. Eles sabem os lugares aonde fornecem alimentos, mas eles estão pedindo lá. Me dê um dinheiro para eu botar uma guia. É mentira, não quer botar guia não. 90% ou mais desses moradores de rua são consumidores assíduos de drogas. A gente precisa pregar arrependimento para eles. Então aqui ele diz, esmola é num contexto totalmente diferente. Esmola é quando você dá alguma coisa a um irmão que precisa. Por exemplo, vamos imaginar que um irmão precisa de uma casa e você tem 2. Então você oferece a sua casa para o seu irmão ficar. Isso é esmola. Vamos imaginar que você tem 2 carros e tem um irmão que está sem nenhum. E ele precisa muitas vezes daquele carro para se locomover. E aí você oferece aquele seu carro. Isso é esmola. Pastor, um carro é esmola? É, meu filho. Porque esmola não é valor. Esmola é o fato de você dar alguma coisa ao seu irmão. Existia 3 formas de você se relacionar com Deus do ponto de vista material. Os dízimos, que é uma obrigação. Oferta, que é algo voluntário. E esmola, que é algo que você faz ao seu próximo. Dízimos e ofertas você traz até o templo. Esmola é algo que você faz ao seu irmão. Por isso que Jesus diz aqui, quando você der a esmola, não faça propaganda. Eu já fui para cultos onde a pessoa disse, eu não quero tocar trombeta, mas essa semana eu vi uma pessoa assim, aí eu não aguentei, fiz assim para ela. Não quero tocar trombeta, já está tocando, meu filho. Percebe por que a gente vai para longe de Deus? Porque você diz, rapaz, quer dizer que eu vou fazer um monte de coisa boa e eu não posso nem encontrar para me engambar. Eu quero me engambar que eu sou uma pessoa boa. Eu quero dizer, rapaz, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, rapaz, Paulinho é gente boa demais. Paulinho pega metade do que ele tem e dá pro pessoal de rua. Paulinho é gente boa demais, rapaz. Eu quero me engambar disso. Jesus diz, não. Quando você der esmola, ignore o que tua mão esquerda faz com a tua mão direita, para que a tua esmola não fique, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Entendeu? Aí Jesus chega e diz aqui para nós agora no capítulo 6, versículo 19: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Não, aqui está errado. Não, essa parte da Bíblia eu não vou. Como é? Eu não posso fazer minha poupancinha. Eu não posso colocar meu dinheiro embaixo do colchão do bom que eu comprei. E agora tem umas camas até que abrem. Como é o nome daquela cama, José? Baú. Baú. Olha, que é para quem guarda dinheiro, mano. Cama baú. Você abre a cama, meu filho, e bota lá os maços de dinheiro. Eita Deus. Vai chegar profetiza, pai. Só se for maço mesmo, né, meu filho? Tudo amassado assim, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas o mundo não diz o contrário. Vocês já fizeram poupança para Laila? Então vocês não são pais prudentes. Você, cadê? Você já fez sua aposentadoria? Está recolhendo iniciais, hein? Vai passar necessidade quando ficar velho. Eu ouço isso todo dia. Pastor, cadê sua carteira assinada? Meu filho, quem assinou foi Deus. Ela fica no céu, no mundo dele. Está bem assinado. Não acumulei para vós hoje tesouro na terra. Aí eu vou para longe, meu filho. Aí ninguém me segura, aí é Tarsis. Percebeu por que está cheio de enxonas a igreja? Por causa dessas explicações
Cristo. A gente não aguenta, varão. A gente diz que não. Quer dizer que eu não posso nem acumular um negocinho? Uai. Um pezinho de meia. A gente não chama de pé de meia, né? Eu estou fazendo um pezinho de meia. Que vai que tem uma necessidade no futuro, né? A Bolsa de Nova York quebrou, teve aquela quebradeira uns anos atrás, eu tô fazendo um pezinho de meia. Galmão mesmo já comprou umas terrinhas lá já em São Felipe. São Felipe é Rita. Que chama? A terra é de Rita, né? São Felipe? Ah, é de seus parentes, é Galmão? Ah, dela, né? Galmão já pegou metade de São Felipe. Isso aí é básica. Mas metade de São Felipe, meu filho, é do tamanho dessa igreja. Ele é bem grande, né? O município. Ah, esse pastor de vocês, sei não. Aí ele vai explicar pra gente aonde a traça e o ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Alguém quer fazer uma experiência? Ninguém vai fazer essa experiência, né? Se você pegar uma nota de R$2, né? Porque de 50 ninguém vai fazer. E você enterrar. E depois você for atrás dessa nota de R$2 depois de 6 meses, 1 ano. Você vai achar ela? Não, meu filho. A terra comeu. E olha que aqui nessa época o dinheiro não era nem papel, viu? O dinheiro era em metal, eram moedas. Jesus diz, olha, a traça e o ferrugem corroem tudo. A igreja, irmãos, tem pouquíssimo tempo, a gente tem que pintar ela de novo. Tá linda, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos que com tanto prazer e alegria se entregaram a si mesmos. E os ladrões roubam. Alguém quiser entender essa questão de ladrão, o pastor José tem doutorado. Ele entende. Ele sabe como os ladrões escalam e roubam. Olha. Então se alguém quiser, rapaz, eu não entendo essa área aqui no versículo 19. José ensina melhor do que eu, né? Tem gente que tem o conhecimento na prática. Mas ajuntai para vós tesouro no céu. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Simples, Jonas. Vai para Nínive e prega o evangelho que eu mandei. Como é que ajunta tesouro no céu? Obedecendo ao Senhor. Perdoando, amando, ajudando, evangelizando. E principalmente uma palavra que a gente tem esquecido, perseverando. Porque uma das coisas mais tristes na igreja evangélica moderna é a inconstância dos cristãos. A pessoa chega na igreja e isso muitas vezes tira a nossa alegria. José até falou sobre isso recentemente. A gente chega, evangeliza, a pessoa diz, encontrei a igreja de Atos. Oh Deus, que maravilha, a igreja verdadeira. E eu não preciso ficar preocupado em esconder minha carteira, ninguém está me pedindo dinheiro, que maravilha. Aí o pastor prega 3, 4 vezes. Pastor, esse pastor é força demais. Que nada, varão. Como diz um irmão que está ali atrás de José. Renuncia tudo. Toma a sua cruz. Siga Jesus. Quem é que fala assim, David? Quem é? Eu, né? Agora ele disse Jesus. Mas normalmente ele diz eu, pastor Nidão. Então aqui ele diz, ajuntai tesouros aonde? No céu. Quem quer fazer isso, meu filho? Quem quer juntar tesouro no céu? Na sociedade, por isso que o pessoal chega e diz para mim, pastor, Neuzinho, o comunismo é inimigo dos cristãos. E o capitalismo? É o quê? Amigo? Todos os dois sistemas, irmãos, econômicos são tão agressivos quanto o cristianismo. O comunismo, ele age de fora para dentro. O capitalismo age de dentro para fora, mas os dois são contra Cristo. Porque são sistemas econômicos humanos. E a gente sabe que na sabedoria dos homens, os homens jamais reconhecerão a Cristo. Sabe o que Jesus está pregando aqui? Contra o capitalismo. Pastor, o senhor está defendendo o comunismo? Também não, o comunismo está todo errado. O que eu estou defendendo é a teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. É isso que nós, como cristãos, precisamos crer.
tesouro no céu. Você já viu alguma pessoa ter um comércio baseado nisso? Diga aí. Ai, ai, ai. É fácil. Onde a traça nem ferrugem corrói. E anuncia aqui cupim também. José tem experiência nessa área. Principalmente quem lida com cama. Cupim não é um negócio de Deus, não. Ferrugem corrói, ladrões escavam, roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também Meu coração. Aí Jesus diz, o seu coração está nas coisas do mundo. Você diz, está nada, eu sou crente, varão. Eu sou seguidor assíduo de Malvara. Puxa, rapaz, agora que você denunciou. Você se autodenunciou. Que esse senhor só fala de dinheiro e poder. Não é por acaso que se você botar no YouTube vídeos motivacionais, sabe quem que vai aparecer? Silas Malafaia. Ele produz o que? Vídeos motivacionais. Mas se você colocar arrependimento, não tem uma pregação dele. Porque esse homem não prega, ele dá palestra. Pregação é outra coisa. Pregadores hoje em dia tem muito pouco. A gente tem mais pregador segurando roupa do que pregador pregando a palavra. Aí Jesus diz assim, olha, tem muita gente que diz, pastor, basta, eu já estou morando em Tarsis. Se o senhor continuar falando isso, eu vou comprar uma casa em Tarsis. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que você assiste? A gente não pergunta mais o que você assiste na televisão hoje em dia. A gente pergunta o que é que você assiste no seu celular. Porque tem gente que vê mais YouTube do que televisão, né? O YouTube tem mais opções, tem mais canais. E aí? Onde é que você coloca o seu olho? Se porém os teus olhos forem maus, os teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em... Por exemplo, irmãos, quando você pega o Covid, eu peguei o Covid, o Covid fica onde? Ele cai na corrente sanguínea, meu filho, vai pro corpo todo. Até hoje estão estudando os efeitos do Covid, que a gente pensava que era só... Os cientistas diziam que era só uma questão respiratória. Não, tem gente que tem trombose, tem gente que tem problemas em vários órgãos do corpo por causa desse vírus. Caiu na corrente sanguínea, meu filho, já foi. Se for uma bactéria, quando cai na corrente sanguínea, dá o quê? Sepsemia, é o que se chama infecção generalizada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. É como, por exemplo, irmãos, você veio aqui, talvez você nem tenha percebido, mas aqui nessa rua nós temos iluminação pública. Existem postes que estão iluminando a rua. Mas eu e José estávamos aqui um dia que deu um apagão, não foi, meu filho? E aí faltou luz aqui na área toda. Meu filho, quando tudo fica escuro, rapaz, a gente se assusta, né? A gente só dá valor aos postes nessas horas. Você é um poste. Jesus disse que te iluminou porque te colocou num lugar alto, para que as pessoas não caiam. O problema da escuridão é que você não vê o que está na sua frente. Qualquer obstáculo, você, o que é que acontece? Tropeça. Aí Jesus vai dizer aqui, eu já daqui a pouco vou voltar para Jonas. Ninguém pode servir a dois senhores. Pai, não, aí não. Eu sou uma pessoa que sei me relacionar bem com o mundo e também tenho um relacionamento com Deus super legal. Irmãos, eu quero te dizer que Deus não tem relacionamento com você legal. Deus tem um relacionamento com você de forma santa. Ou então Ele não se relaciona com você. E a palavra santidade, tanto no grego, que é a palavra rajos, se eu não me engano, quanto no hebraico, que é a palavra kadosh, dá a ideia de separado. Então Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Eu conheço um monte de gente que está tentando fazer isso. Como é o nome deles? Jonas. Porque
se há de aborrecer-se de um e amar a outro. Não foi o que aconteceu com Jonas? Jonas não gostou da ordem que Deus deu. Jonas recebia as ordens de Deus, e a gente vai ver lá no livro, se eu não me engano, 2 Reis 14, mostra a história de Jonas. Ele profetizou em Israel, na época de um rei chamado Jeroboão II. E ele profetizou coisas boas para Israel. Ele disse, Israel vai vencer, vai ganhar um território aqui, o negócio a economia vai ficar boa. Jonas gostava dessa profissão. É como, por exemplo, você gosta de falar da salvação, mas você gosta de falar da condenação? Porque sempre na Bíblia que a salvação aparece, condenação também aparece. Você já deve ter lido, ou pelo menos ouvido, o versículo mais conhecido do Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aí você vai para João 3,18. Porém, todo aquele que não crê está condenado. E aí, por que a gente para no 16? Aí Jesus em Mateus 25 diz, e estes irão para a vida eterna, e os outros para a condenação eterna. Ah não, eu só prego bênção. É mesmo? Então você está amaldiçoado. Porque você é um mentiroso. Inclusive essa é uma das características dos falsos mestres. 1 João 4. Eles pregam o que os homens querem ouvir. O que os homens querem ouvir? Coisas agradáveis aos seus corações ímpios. E os homens então os ouvem e pagam bem para isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas se aborreceu de Deus quando Deus deu uma missão para ele que não lhe era agradável. E se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E agora eu quero concluir aqui para a gente voltar ao livro de Jonas. Versículo 13 do capítulo 7. Entrai pela porta estreita. Percebeu porque um monte de gente vai para Tarsis, pega o navio que está lá em Jope esperando você. Um pregador do passado, ele disse o seguinte: o diabo tem sempre um barquinho preparado para você quando você quiser ir para longe de Deus. Se você quiser ir para longe de Deus, pode ter certeza, tem sempre um barquinho. Mateus 7,13. Tem sempre um barquinho preparado para você, porque a porta que leva para o inferno é o quê? Larga. Você quer facilidade? O inimigo tem para você. Ele te dará o mundo inteiro, se Deus deixar. Quantos ícones a gente tem na nossa sociedade? Pessoas que vieram do nada e hoje em dia são pessoas extremamente famosas, poderosas e ricas. Mas essas pessoas não estão indo para o céu. Entrai pela porta estreita. Está no imperativo, não é um conselho, é uma ordem. Entrai. Jonas, entre pela porta estreita. Ele disse, eu vou para Jope. De Jope eu vou pegar um navio para Tarsis, que eu não quero conta com a porta estreita. A porta estreita é ruim porque ela tem um caminho apertado. Quero nada. Jonas vai descobrir que muito pior é o vento da baleia ou do peixe, né? A gente não sabe que tipo de peixe foi que engoliu Jonas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a... Irmão, sabe qual é a frase mais ouvida do inferno? Eu fiz do meu jeito. E o mais assustador é que a gente ouve isso na igreja o tempo todo. Pastor, eu sei que o senhor está pregando aí, está escrito na Bíblia, eu já ouvi isso dezenas de vezes. Eu sei que o senhor está falando isso, está escrito na Bíblia assim, mas eu tenho o meu jeito de me relacionar com Deus. O meu. O seu? Mas é você que escolhe o jeito? Ou é o rei?
Deixa eu lhe dizer uma coisa, é você que escolhe como vai pagar seus impostos? Ou é o Estado que determina? É você que escolhe a lei que você vai obedecer do Código Penal? Ou você obedece o que está escrito lá? Agora você acha que com Deus é diferente? Com Deus a gente tem que ter menos reverência do que com as autoridades humanas? Tem gente que é assim. Eu quero uma coisa que me faça bem. Uma vez a gente estava convidando algumas pessoas para o estudo bíblico. E se for para ouvir coisas boas, eu quero ir. E eu pensei que ir comigo. Eu acho que esse só vai uma vez. E é capaz de sair no meio do estudo. Porque a gente quer ouvir coisas como: Deus está vendo que o seu coração é bom. Quem? Quem tem o coração bom aqui? Deus está vendo que você está fazendo coisas maravilhosas. Quem está fazendo aqui? Deus está vendo que você está andando num caminho de santidade. Quem, varão? Deixa eu dizer uma coisa, o referencial é Cristo. Se colocar Cristo do nosso lado, como é que fica a gente? A vida de Cristo e a nossa. E aí? Ó a nossa aqui, ó. A grande questão hoje é que a gente mede a nossa justiça pela injustiça do outro. Pelo menos eu não estou fazendo isso. Pelo menos eu não estou fazendo aquilo. Aí a gente se ensoberbece. Pelo menos eu não faço isso. Pelo menos eu estou fazendo aquilo. Pelo menos eu isso. Pelo menos, ó. Mas a gente tem que se comparar, não é com o injusto, não. A gente tem que se comparar com Cristo. Percebeu porque João Batista disse: não olhem para mim. Olhem para aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Que era a função do escravo mais baixo. Ele diz: Jesus vinha dele para ser batizado. Ele: Jesus, eu é que devia ser batizado por ti e tu vens a mim. Aí chegou o pessoal da fofocagem, né? Oi, Jesus está batizando mais pessoas que vocês. Era mentira, porque Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os discípulos. Sabe o que é que João diz? Que ele cresça e eu diminua. Aí Jesus diz, depois que João morreu: o maior homem nascido de uma mulher. Qual era a marca de João? Mansidão e humildade. As duas marcas que estavam presentes em Cristo. Glória a Deus. Percebeu por que a gente não quer? João recebeu uma mesma função de Jonas, só que Jonas correu. João aguentou o tranco. E João foi fiel até a morte, porque ele morreu decapitado por um capricho da mulher de Herodes. Porque o próprio Herodes temia João e o guardava em segurança, é o que diz a Bíblia, e gostava de ouvi-lo de boa mente. Já imaginou? O camarada que vai te matar é aquele que frequenta a igreja. Ai, ai, ai. Rapaz, eu gosto de ouvir esse pastor, não. É o mesmo que vai, ó, show. Eita Deus. Eu estava já pensando em virar pregador, mas não mais não, é Paulinho. E disse, onde ele pregou aqui, não foi para os irmãos que estavam pintando. Você pode que eu vou dizer? Acho que essa obra é a cara mais do pastor mesmo. O negócio de perder a cabeça não é muito assim, né? Minha praia. Vou passar a bola. Tá vendo? Pastor Ju tá aí também, né? No mesmo caminho. Então aqui, irmãos, olha o que Jesus diz. O caminho que conduz para a perdição foi esse caminho que Jonas trilhou. E graças a Deus, Deus não deixou que Jonas chegasse nele. Maravilhosa correção do Senhor. Deus está te corrigindo, está doendo, está ardendo. É bom. Que bom ter um pai que corrige a gente, não deixa a gente ir por esse caminho. É verdade. Que bom quando Deus bate a porta da perdição na nossa cara. A gente quer ir por aquele lugar e Deus bate a porta na cara. E a gente tenta forçar. Você consegue ser mais forte que Deus? Não, mas eu vou entrar pela porta. E Deus diz, tente para você ver. Porque quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. A gente
gosta só da outra parte, né? Quando Deus abre, ninguém fecha. Mas e quando Deus fecha? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você já conversou com Deus? Já viu como é o negócio? E são muitos os que entram por ela. Olha que coisa triste. São muitos. Qual é o evangelho mais aceito hoje em dia, irmão Fábio? O evangelho da porta larga. Mas a gente vai chegar lá, em vista alegre, e vai dar um motivo de alegria para eles, que é a porta estreita. Versículo 14. O versículo, porque muitos fogem, ou pelo menos tentam fugir para Tarsis. Porque estreita é a porta. A porta é estreita. Ô irmão, eu até queria. A ideia de estreita é que não dá para você entrar por ela carregando as coisas que você quer carregar. Eu não sei vocês, irmãos, assim, eu tenho uma mãe, um pai, eu amo muito eles, e oro muito pela conversão deles. Do ponto de vista humano, eles são ótimos pais, mas eles não são cristãos. E meu pai e minha mãe, quando eles eram mais jovens, né, eles trabalhavam, e minha mãe tem familiares em Recife. E eu sou da época da Transbrasil. Quem lembra da Transbrasil? Você é velho. Para lembrar da Transbrasil tem que ser velho. A Transbrasil é antes da Varig, da VASP, né? Essas empresas. Hoje o pessoal só conhece Gol e a Avianca. E aí minha mãe ia de vez em quando, uma vez por ano, visitar os parentes dela em Recife. E minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa. E ela ia passar às vezes 3, 4 dias, ela levava 2, 3 malas. E aí numa dessas meu pai ficava, ela chama meu pai até hoje de Benzinho. E aí toda vez que ia passar lá, e naquela época podia levar mais carga do que hoje. Naquela época podia levar uma determinada quantidade, né, de coisas no avião. Mas minha mãe sempre pagava excesso. E meu pai ficava indignado com aquilo. Que o excesso era mais caro que a viagem. Aí teve um dia que meu pai se indignou. Meu pai disse: ó Gil, o nome de minha mãe é Maria Giselda, meu pai chama ela de Gil. Ó Gil, se sua bagagem der excesso, você vai só com sua bolsa de mão. E aconteceu isso. Deu excesso, aí meu pai disse: vai ficar tudo aqui. E aí minha mãe foi, e ficou lá quase uma semana com a roupa das irmãs. Pois é isso que Jesus está dizendo aqui. Não dá para você ir para a casa de Deus com tudo que você está querendo levar. Orgulho, vaidade, raiva, todos esses sentimentos a gente tem que deixar do lado de fora da porta e nunca mais se voltar para eles. A gente precisa entrar na porta estreita, nos humilhando diante da potente mão do Senhor. Por isso que muitas pessoas não entram. Porque estreita é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E ele diz, e vai ser difícil você achar uma igreja que lhe pregue isso. Quanto mais passar o tempo, mais difícil vai ficar você ouvir o Evangelho. Spurgeon falava isso há 200 anos atrás. Vai chegar um tempo que vai ser difícil ouvir uma gota de evangelho, um sermão. A gente já está vivendo esses dias. E levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, porque não suportarão a sã doutrina. Paulo falou isso há 1900 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Falsas igrejas abarrotadas, verdadeiras igrejas vazias ou quase fechando. Essa é a realidade. Por quê? Porque a maioria dos crentes de hoje são Jonas. Eles vão servir a Deus enquanto é conveniente para eles. Jonas foi profeta enquanto estava em Israel. Mas quando Deus deu uma missão para Jonas que ele não queria, foi o que ele fez? Não vou. E quem te disse que você tem autonomia para isso? Algum de vocês tem essa autonomia no trabalho de vocês?
Vamos imaginar que você trabalha num ofício normal de carteira assinada, segunda a sexta, alguns a maioria, né? Segunda a sábado. E aí de repente você chega e diz, rapaz, está chovendo hoje, acho que eu não vou. Aí o seu patrão vai lhe dizer, está chovendo hoje, acho que eu não vou lhe pagar também. Aí essa segunda parte você não gosta. Então, irmãos, eu quero voltar agora aqui para o livro de Jonas. Percebeu por que a gente vai para longe do Senhor? Voltando agora para o versículo 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quantos de nós estamos fazendo isso agora? A gente sabe que tem que ir para determinados lugares, que tem que se afastar de determinadas pessoas. A gente já sabe como Deus quer que a gente viva. E por que a gente não vive como Deus quer que a gente viva? Porque a gente acha, pelo menos inconscientemente, alguns até conscientemente, que vai dar para viver do nosso jeito e receber a salvação de Deus. Não, não dá. Se você tiver a vida de Esaú, olha, 2 cachorros querendo entrar e é tudo pitbull, viu? Mas mansinho. Acho que vieram atrás do pastor, mas tinha um anjo ali na porta, eles voltaram. Eu vou pegar o pastor, vou pegar. Você viu a cabeça do pitbull? Acho que ele estava atrás de você, meu filho. Diferente que ele veio muita carne. Não? Tá locando churrasco. Amém. Ai, Deus. Versículo 13. Eu quero concluir já, irmãos, a gente vai cear. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se. Os homens eram mais corretos que Jonas. A gente está vivendo uma época em que os ímpios são mais moralmente corretos do que os crentes. Os crentes roubam, mente, faz coisa feia. E a gente encontra pessoas que são espíritas, católicos, ateus, que são mais moralmente corretos do que os crentes. Por exemplo, irmãos, uma pessoa que é assíduo num bar, uma pessoa que é frequentador de carteirinha de determinado bar, já voltou a beber no bar. Por quê? Porque ele tem compromisso. Já autorizou, o prefeito autorizou, pode voltar a beber. Nos bares, a pessoa já voltou. Mas e os crentes? Ainda não, varão. Eu ainda estou em espírito de oração. Espírito de oração para obedecer a Deus. Os marinheiros tinham mais misericórdia do que Jonas. Eles não conheciam Jonas, mas eles não queriam matar Jonas. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, os ímpios estão se convertendo aqui, e Jonas ainda está com o coração endurecido. Na nossa época de pandemia, nós tivemos algumas conversões. Irmãos que foram acrescentados à igreja. Na semana passada, 2 irmãos nos deram a alegria, de serem batizados. E estão aqui conosco hoje. Enquanto que pessoas que congregavam com a gente ainda estão com medo. De quê? Deve ser do bicho papão. Ou do pecado delas. Só pode ser. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Yahvé. Aquelas pessoas que antes clamaram aos seus falsos deuses, agora estavam clamando ao Deus verdadeiro. Que vergonha! Para aqueles que têm 10, 15 anos de igreja, vem determinadas pessoas que ouvem um sermão e ficam mais crente do que ele. Eu já vi isso. Está aqui diante de mim um exemplo, José. Pessoas que tinham tanto tempo de igreja, José ouviu um sermão, meu filho, mudou a vida dele. Chegou na igreja, meu filho, com uma blusa, meu filho,
dar conta de Fábiozinho, porque ele achava que... Mas Fábio estava na elegância. José veio com a toda apertada, que ele era portãozinho na época, assim, né? E aí ele botou uma blusa, assim, chegou suando, que ele achava que crente tinha que andar assim igual a você, de Calmon, né? E aí ele pegou e botou aquela blusa e foi pro estudo bíblico aqui. Estudo bíblico ficava na casa do irmão João. Salva-me, Senhor. Ele chegou lá e ficava com o olho assim, ó. Nem piscava. E a vida dele mudou no dia 12 de 12 de 2012. Verdade. Enquanto que tinha pessoas que já estavam na igreja há mais tempo. Cadê elas? Era uma massinha. Ouviu um sermão, a bichinha chegou a frequentar a Universal. Ai. Hoje ela dava tudo, né, minha irmã? Certinha. Sempre foi certinha. Até na igreja errada ela era certa. Aí sabe, eu vou ver esse pastor maluco aí. E aí eu ouvi o sermão e disse, rapaz, eu acho que esse negócio é certo, viu? Pela Bíblia, eu vou ficar por aqui. E gente que estava na igreja muito antes dela, cadê eles? Cadê, minha irmã? Que vergonha, né? Pessoas incrédulas, pessoas de outras seitas, ouviram um sermão e já estavam clamando ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Os camaradas que acabaram de se converter estão com mais medo do que o profeta de desobedecer a Deus. Rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmão, quem está falando isso eram pessoas que até pouco instante adoravam a Baal, até pouco instante adoravam Astarote. Eles estavam instantes antes pedindo ajuda a deuses estranhos, até que ele viu que os deuses estranhos dele nunca existiram, que só existia um único e verdadeiro Deus, que era o Deus daquele desobediente. E aí eles se tornaram mais obedientes do que o crente desobediente. Não é escandaloso isso? É vergonhoso ver a atitude de pessoas que têm tanto tempo de igreja e estão fugindo da presença de Deus. É vergonhoso. Não sei se vocês ficam com vergonha, mas eu fico embaraçado. Que tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Quem está falando isso eram pessoas que eram incrédulas até poucos instantes atrás. Eles estão declarando com seus lábios que o Deus dos cristãos é soberano. O Senhor. Sabe onde a gente vê isso aqui também? Em outro livro que começa com Jó. Eu pensei, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É o mesmo princípio. Mas a diferença é que Jó era crente e aqui eram pessoas que eram incrédulas, que se converteram. E levantaram Jonas e o lançaram no mar. Olha o que tem que fazer com um crente rebelde. Foi o que Paulo mandou fazer com aquele que estava tendo um relacionamento com a mulher do pai, não foi? Lança no mar, varão! Quem sabe o mar devolveu, no caso de Jonas e do crente também. 2 de Coríntios fala sobre isso. Mas você vai ficar cobertando o pecado de gente dentro da igreja? Imagine. Não, meu irmão, igreja é lugar sério. Cristianismo é coisa séria. Pastor, eu não estou indo para a igreja porque eu estou querendo viver em pecado, então, meu irmão, eu só posso orar por você. Porque você quer viver em pecado realmente, a igreja não é seu lugar. Igreja é lugar para pecadores arrependidos, que estão lutando contra o pecado. Esse é o grande sinal de um cristão. Ele está lutando contra o pecado. Ele peca, claro. Ele pode tropeçar, claro. Mas ele está lutando contra. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar
a sua fúria. Ó, tire o pecador do meio de vocês. Jesus falou que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Versículo de número 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E a ideia de temor aqui é a ideia de quê? Reverência. A gente vê no livro de Eclesiastes, se eu não me engano, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. De tudo que se tem visto no mundo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esses homens aqui aprenderam isso em poucos instantes. Daqui a pouco o Jonas vai dizer o motivo. Qual é o motivo? A conversão pertence ao Senhor. Salvação pertence a Ele. Ele escolheu alcançar essas pessoas. Ele escolheu disciplinar Jonas. Ele disciplinou Jonas por misericórdia. Ele podia deixar Jonas ter o mesmo destino de Judas e tantos outros apóstatas. Mas ele amava Jonas. Por quê? Porque ele quis. A gente nunca vai saber porque Deus ama determinadas pessoas e rejeita outras. Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Ah, mas eu não aceito, isso é injusto. Não, injusto seria você pegar uma pessoa que não merece determinadas coisas e condená-la. Como, por exemplo, o que é injustiça? Você pegar uma pessoa que não cometeu determinado delito e condenar ele à prisão. Isso é injustiça, não é? Fulano não fez isso. Mas quando Deus lança alguém no inferno, tem alguma pessoa inocente no inferno? Não, todos lá são pecadores que não se arrependeram. Mas e no céu, tem alguma pessoa que chegou lá com seus próprios méritos? Nenhum. O único que chegou lá com seus próprios méritos foi o que salvou todo mundo, Jesus. Todo mundo que está lá, não é todo mundo conhecido não. Por que você vai para o céu? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Mas como é que você sabe disso? Porque Ele mudou a minha vida. Eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Jesus não morreu pelos meus pecados simplesmente porque essa informação chegou à minha mente. Como chegou à mente de uma criança que foi alfabetizada, que B com O é bó, mais L com A é lá, é bola. É aquele negocinho que a gente usa para brincar, bola. Não é essa informação intelectual que você aprende na tabuada, 2 mais 2 é 4. Então tem gente que diz assim, da mesma forma, Jesus morreu pelos meus pecados. Se você entende isso só de forma intelectual, você nunca foi salvo. A salvação é uma obra experimental. Eu sei que eu tenho crido, eu sei. Eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Aquilo que me dava prazer antes me dá raiva. Aquilo que antes eu não gostava. Olha, igreja, pregação. Eu amo, tô calar a boca aqui, meu filho, na luta. Se dependesse de mim, ficava pregando até de noite. Glória a Deus. Tão bom estar com meus irmãos falando da palavra de Deus. Obrigado. Por isso que terça-feira é tão bom. Irmão José, vai, né? Vamos orar. Relógio pra quê? Vamos orar. Essa invenção humana de grâmetro tempo. Por isso que eu gosto que aquele relógio... Tá quebrado, tá funcionando? Tá bom. Consertaram ele, rapaz. Não, Marão, deixa ele parado. Fica pressionando o bichinho. Não é não, meu É filho? verdade. Versículo número 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha que coisa. Quando Deus quer fazer a obra dele, Ele faz. É por isso que amanhã a gente vai estar lá, pela graça de Deus, em Código de Farias. E se a gente tiver que ficar lá 10 anos para que uma pessoa se converta, já vai ser lucro. E que lucro! Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que daria um homem em troca da sua alma? Versículo 17, eu quero concluir aqui, para a gente ceiar. Preparou o Senhor um grande peixe. O Senhor preparou. Esse peixe já estava preparado desde antes de Jonas entrar no navio.
Esse peixe já estava preparado desde antes da tempestade começar. Esse peixe já estava preparado e não é um peixe de muqueca não, viu? Quando você olhar para um peixe, meu filho, lembre-se sempre de Jonas. Eu gostava muito de nadar. Antes de ser cristão, eu era triatleta. E eu nadava muito no mar. Nadei em vários lugares, assim, né? Mares abertos e tudo. Até que eu vi a história de Jonas. Aí eu fiquei com um pouquinho para trás. Falei, rapaz, quem vai nadar nesse mar é outro. Eu vou ficar aqui na terra firme, que é mais seguro. Mas aí eu fui para a Bíblia, meu filho, eu entendi que esse peixe é algo espiritual. Deus tem várias formas de prender você em um lugar onde você se sente assim, ó. Quer ver uma coisa? Depressão. É verdade. É esse peixe aqui. A pessoa deprimida não tem vontade de comer. Em alguns casos tem vontade de comer tudo. É verdade. Mas assim, a pessoa deprimida não tem vontade mais de viver. Ela não tem mais alegria em nada. Quantas pessoas estão deprimidas por conta dessa pandemia? Preparou o Senhor um grande peixe. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, se você estiver em desobediência com Deus, dá tempo ainda de você comer o peixe em vez de ser comido por ele. Né? Eu vou dizer aqui como é bom comer o peixe. Abra comigo aqui. Eu não ia nem ler isso, mas eu vou ler. Abra aí comigo em João, capítulo 21. Esse peixe é gostoso. Glória a Deus. No capítulo 21, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E muitas pessoas dizem assim que esse capítulo 21 aqui já é como se fosse um complemento do Evangelho, que o Evangelho teria acabado no versículo 30, no capítulo 20. Mas a gente sabe que não, nada na vida, nada no Evangelho é sem utilidade. E a gente vê aqui coisas preciosíssimas. Os discípulos, eles estavam pescando. Acordaram cedo para pescar. E aí de repente, versículo 4, João 21, 4. Mas ao clarear da madrugada, você sabe que os pescadores eles vão pescar enquanto está escuro. Sai de casa às vezes 3 horas da manhã, 4 da manhã. Quando está clareando o dia, 6 da manhã, eles já estão voltando da pescaria. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam ele: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus já tinha feito isso com eles uma vez. Olha que coisa linda. Versículo 9, que é esse o ponto. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Quem preparou esse alimento para eles? Jesus. Esse peixe é bom. É o peixe da obediência. É o peixe da provisão. Jesus mesmo que preparou esse alimento, irmão. Você já imaginou isso? Que peixe gostoso. Ele que fez. E aquele pão, ele que fez sobre brasas. Glória a Deus. Mas aqui tem outro peixe, meu filho, que não é você que come, ele que engole você. Esse não é legal não, irmão. Por isso que se você está andando para longe de Deus, trate de voltar para perto dele agora. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. A ideia de tragar, a ideia de engolir. Em algumas passagens, fulano foi tragado pela terra. O peixe engoliu Jonas por inteiro. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E você sabe o que é mais assustador? Eu vou concluir aqui, se Deus permitir. Amanhã eu queria falar sobre o capítulo 2, se Deus permitir. Os irmãos que vão preparar a ceia. Irmão, será que a gente vai ter que passar 3 dias e 3 noites? A gente sabe que isso daqui, nesse sentido, Jonas de fato passou 3 dias e 3 noites.
no ventre do peixe, mas para nós, enquanto cristãos, aplicando isso para a nossa vida, esse tempo, ele pode ser 3 anos, ele pode ser 3 meses, ele pode ser 30 anos. Quanto tempo você vai ficar, irmãos? Com o seu coração endurecido, você sabe o que precisa fazer, mas você insiste. Então que o Senhor nos ajude na noite de hoje. Olha, irmãos, eu conheço a vida de vocês, mas eu conheço de maneira superficial. Só vocês conhecem a vida de vocês de fato. Você sabe o que é que está impedindo você de se entregar a Deus completamente. E nós estamos num momento propício para isso. Para a gente abandonar tudo aquilo que está nos levando para longe da presença de Deus. O Senhor Jesus disse: se você ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos e a sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Pois é, esse é o momento da gente se arrepender. Você tem colocado alguma pessoa ou alguma coisa, obrigado, na frente de Deus? É agora. É agora o momento de arrepender-se. Pode ser que essa seja a última oportunidade que você tem. Na nossa congregação, pelo direcionamento de Deus, nós ceiamos toda semana, mas eu não sei se você vai ter essa semana para se arrepender. Eu sei que hoje a porta está aberta. Eu sei que hoje a porta da graça está escancarada para você. A porta é estreita, eu sei o caminho é apertado, mas o destino que esse caminho nos leva é maravilhoso. Vale a pena cada uma das dificuldades que temos que passar. Pois estamos indo para um lugar precioso, onde não há choro, nem dor, nem lágrimas, nem morte. Estamos indo para o céu, irmão. O apóstolo Paulo deu uma olhada no céu e disse: meu Deus, que lugar lindo. Não existem palavras para descrever esse lugar. Por isso, irmãos, não deixe que o seu coração endurecido torne você um Jonas e leve você para longe da presença de Deus. Mas que o Espírito Santo nessa noite quebrante-nos, revele-nos a verdade das profundezas do nosso coração. Ó Deus, nos ajuda. Porque muitas vezes a nossa memória é conveniente. Esquecemos o que fizemos de mal. Lembra-nos nesse momento, Senhor. E nos ajuda a sermos contritos de coração. Ó Deus, nos ajuda a ver como é maravilhoso andar em obediência a Ti. Pois por mais que o caminho seja apertado, a bondade e a misericórdia nos seguem ao longo desse caminho. A companhia de Cristo é sempre sentida nesse caminho. Por isso nos ajuda, Senhor, a entrarmos pela porta certa, a andarmos pelo caminho correto. Livra-nos, ó Pai, de toda vontade de desistir. Ó Deus, se algum de nós pensou em desistir ou estava andando nessa direção de retroceder, meu Deus, que hoje seja o dia do arrependimento. Não amanhã, mas agora, Senhor. Quando nós estamos no caminho errado, voltar atrás é um avanço. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, quebranta o coração daqueles que muitas vezes são teus filhos, mas estão sendo mais influenciados pelo mundo do que por sua palavra. Que não seja assim conosco, Senhor. Ó Deus, muitas vezes o diabo é tão ardio
que nós fazemos a vontade dele e nem percebemos, como foi o caso de Pedro repreendendo Jesus. Não nos deixa, Senhor, vivermos uma vida dessa forma. O Senhor que já nos salvou, nos santifica, Pai. Nos santifica na verdade. A Tua palavra é a verdade. Ó Deus, eu peço nessa noite, antes da gente ceiar, Senhor, que a gente possa, de maneira real, entender o que custou para nós esse momento. O próprio Filho de Deus, Deus Filho, o Verbo encarnou, viveu uma vida de pobreza como um simples carpinteiro em uma região pobre. Foi injustamente condenado à morte. Foi açoitado. Sangrou por nós. E tudo isso ele sofreu para que a porta estreita estivesse aberta para nós nessa noite. Não nos deixa, Senhor, voluntariamente pisarmos o Filho de Deus, pois o destino daqueles que fazem isso é tenebroso, como está escrito em Hebreus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas que o Senhor nos enche, ó Pai, nessa noite de arrependimento. Não um arrependimento de conveniência, não um arrependimento emocional, mas um arrependimento espiritual, onde de fato passamos cada vez mais a amar o que Deus ama e a rejeitar o que Deus rejeita. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos um com Cristo, pois esse é o simbolismo da ceia. É isso que esse memorial deve representar para nós. A carne e o sangue de Jesus nos une a Ele e une Ele a nós de tal forma que nós dois, Cristo e nós, somos uma só pessoa. Ele é o cabeça e nós o corpo. É isso que significa esse momento. Somos um com Cristo. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, Tu criaste o céu, a terra e o mar. Tu nos criaste. Antes mesmo que viéssemos ao mundo, todos os nossos dias já estavam contados. Ó Senhor, essas verdades estão tão claras na Tua palavra, mas muitas vezes nós esquecemos dela e nos afastamos de Ti por medo do mundo, medo das consequências de sermos um cristão verdadeiro, mas que possamos entender, Senhor, o privilégio que é ser crente, o privilégio que é enxergar o invisível e acreditar na verdade que o mundo não pode ver, mas que a nós é possível. Não nos deixa desprezar, Senhor, a Tua fala. Não nos deixa, Senhor, desprezar o privilégio de sermos feitos Teus servos. O Senhor colocou a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, e deve sair da nossa boca, Senhor. Faz de cada um de nós que estamos aqui, desde os menores aos mais velhos, evangelistas. Pessoas que não conseguem mais ficar calado. Ajuda-nos a pregar e a apregoar a Tua verdade aos quatro cantos do mundo, a começar de nós mesmos.
Quem mais precisa ouvir o Evangelho somos nós. Ajuda-nos a pregar a nós mesmos como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar a orla do manto dele, não foi ninguém que pregou para ela. Foi ela que disse, se eu apenas tocar na orla do manto dele. Ó Deus, ajuda-nos a ter essa fé. Onde os obstáculos diminuem de tamanho diante da tua onipotência. Ajuda-nos a olhar para essa semana que se inicia, não com receio das coisas que teremos que enfrentar, mas cheios de coragem, na certeza absoluta e inabalável que se estamos com Deus, se estamos andando com Deus, nada nos impedirá de chegar aonde Deus quer que cheguemos e de fazer o que Deus quer que façamos. Abençoa, meu Deus, essa pequena congregação plantada aqui no Alto das Pombas. O Senhor conhece, meu Deus, as 22 mil pessoas que moram nessas redondezas, mas elas ainda não conhecem a tua porta estreita e só a conhecerão se o Senhor fizer conhecido. Mas o Senhor nos trouxe a esse lugar como missionários, cada um de nós, não somente os irmãos que moram aqui, mas cada um de nós como missionários. Nos ajuda, meu Deus, a pregar, não somente na igreja, não somente na segurança dessas 4 paredes, mas nos ajuda a pregar a toda criatura. Ajuda-nos a vencer o nosso orgulho e vaidade e pregar que todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Ajuda-nos a convidar as pessoas para ouvir o teu Evangelho, como fez Filipe diante de Natanael. Pode sair alguma coisa boa de